Bora para mais um papo dessa jornada. Essa aqui vai ser uma série de vídeos das minhas experiências com a ayahuasca. Por isso eu vou separar ele em vários capítulos para não ficar maçante. Eu sempre fui muito atrevida. Eu me lembro bem da madrinha dizendo assim: o que você intencionar, você pode receber. E a minha intenção era: eu quero entender essa bagaça toda. Aparece um ser de luz verde para mim, fala: é o que mesmo que você quer? Eu quero entender o princípio, o fim, o que eu tô fazendo aqui, para que serve isso, qual o sentido dessas coisas. Ele pega, bota a mão na minha testa assim, me arranca e me joga. Nisso foram passando coisas que eu não vou conseguir falar, não é decifrável com a nossa boca. Sei que é como se eu tivesse ido lá no princípio, lá no fim, voltado no aqui e agora, visitado várias formas de existências conscienciais que não tem forma física, geometrias, e fui viajando nesses lugares. Visitava uma consciência em que eu era uma coruja. Falava: como assim? Não é pra gente evoluir? O que eu tô fazendo aqui no corpo de um animal e tararau? Sempre queria entender a coisa. Não, por que eu tô uma coruja? O que isso quer me dizer? O que isso me ensina? E sempre vinham vozes instruindo aquilo. Nesse momento, é o momento que a gente tem que silenciar para a ayahuasca, porque se a gente fica tagarelando demais, a gente não consegue entender o recado. Essas coisas vieram me mostrar como que eu estava existindo com base na minha história, nos elementos, no que eu sou formada: água, fogo, terra, ar, éter, luz e som, sombra, silêncio. Tudo isso estava ali sendo mostrado para mim de uma forma incrível. Compreendi nesse momento o tempo, o espaço, o aqui e agora, a espiral do tempo, que não tem essa coisa de tem um começo e você vai linearmente evoluindo. Não, você está em todas as dimensões e todas as eras, em todos os momentos. Eu sei que para o cérebro humano isso talvez seja assim incognoscível, mas foi isso que eu compreendi, que tudo está acontecendo aqui e agora, neste momento. Aceita que dói menos. Você é verme, você, né? Afinal a gente volta para esse lugar, a gente tem os nossos animais de poder, os nossos arquétipos que nos regem. Então tudo isso estava integrado ali na miração. E logo depois disso eu passo por um episódio que eu fui para um hospital e estavam pessoas que já haviam morrido: meus 2 avós, minha madrinha e a que seria minha madrinha de crisma, mas eu não crismei. Então eram pessoas que estavam ali trabalhando também nessa minha área, nesse meu chakra. Eles manipulavam a energia, puxando. Eu percebi que eu estava tendo uma cura ali. Coisas também muito pessoais. Vou deixar só para registro dessa experiência. Agora eu quero contar uma que eu tentei negociar com a ayahuasca. Meu maior pavor era a tal da limpeza, né? Vomitar. Ai, quem quer isso? Ninguém quer, minha gente. Estava eu lá de jejum 3 dias para ir para o ritual. Sempre em jejum, gente. Sempre em jejum, porque eu achava que aquilo ia me garantir. Ô, inocência. Quando de repente começa a vir uma confusão, né? Aquela vontade, estava ali num processo mental, tendo algumas visões bem densas, pesadas. Eu estava num limbo mental. Não, por favor, não quero vomitar, isso não é normal. Por baixo tudo bem, por onde foi feito para sair, tudo bem, gente, deixa eu sair, mas por aqui não, pelo amor de Deus. Ele trouxe se movimentando, eu sentia mesmo como se tivesse algo andando dentro de mim. Aí eu pro banheiro e derreti, voltava pro salão, e de novo aquele negócio, sei que foi lá não sei quantas vezes. Esse sobe e desce, lá ia eu pro banheiro, e até que uma hora eu tô ali na privada, né? Meu Deus, de onde sai tanta coisa? Eu não comi. De onde que é isso? Aquele negócio começa. E eu, não, por favor, não me humilha. Eu tô rindo agora, mas eu me debulhava em lágrimas. Eu tava arrasada com aquilo que tava acontecendo. Luz verde se plasma no meu lado assim, fala: solta, minha filha. Por favor, não me humilha. Deixa eu só me limpar e dar descarga. Ninguém quer te humilhar aqui não, disse a luz. Por fim, me limpei lá, toda trabalhada no lencinho umedecido, toda... Ai, gente. Na hora que eu puxei a descarga, pedra, eu vomitava pedras de cat, assim. Eu falava: meu Deus, de onde sai isso? Não é nada que você come, não.
Isso aí é o que sai da sua boca. Rapaz, ali caiu a ficha, mas um punhado de pedra. Porque eu tinha mania de declarar maldições à humanidade. E eu tinha palavras muito pesadas mesmo. Olha, eu cheio de cor do mato. Dizia, tem que cair um meteoro aqui. Tem que destruir isso tudo logo. Tem que acabar com essa palhaçada. A humanidade toda tem que ser eliminada. O ser humano não tem jeito, não. Então essas coisas e outras coisas foram saindo ali. Eu entendendo, né, a força, o peso que tem as nossas palavras, por mais bobagem que a gente pense que é, por corriqueiro que seja, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras. Aí ali, zonza, papia, lavar meu rosto, a luz verde aparece de novo. Ai, gente, olha. Aí ela falou, olha no espelho, o que é você? Com toda a minha verdade e com o resto de força que eu tinha ali. Tudo que eu consegui dizer foi, eu sou humana. E aí ele disse, pois bem, se só você entender isso, para mim já valeu. Se eu não entender, eu espero que você entenda. Deixa eu me restabelecer aqui que eu vou contar minha volta pro salão. Bom, tava eu lá, né, zonza, saindo do banheiro para voltar pro salão e tava tendo uma meditação com os arcturianos. Me sentei, fechei os olhos, não demorou muito. Apareceu para mim um grupo que eram luzes, bem esguias, fininhas, assim, azuis, esbranquiçadas. E esse grupo chegou para mim, sempre é conversa telepática. Como a gente pode te ajudar? Bom, eu queria entender o aspecto energético, porque se tudo é energia, eu preciso mesmo plasmar essa porcaria toda, fazer essa sujeiraiada, eu preciso mesmo desses episódios horrorosos. Com uma risadinha de professor, assim, falaram, não, você não precisa botar isso plasmado pra fora, não. Começaram a me ensinar como que eu trabalhava aquela energia com as mãos, né? Como que eu manipulava as energias com as mãos. E eu notei que todas as vezes que eu passava pelos acessos, eu já fazia isso já acontecia. Fiz várias perguntas para eles. Naquele momento eu queria entender as incorporações e o que ficou claro para mim? Que existiam várias energias que trabalhavam juntas em favor de euzinha, grão de areia. Como que eu vou explicar isso? É como se tivesse eu do passado, eu do futuro e várias outras consciências em concordância trabalhando naquela minha busca, já que eu buscava, porque ninguém fere o livre-arbítrio de ninguém. Então, a cada vez que eu questionava, pedia, cada vez que eu implorava que aquilo saísse de mim, aqueles sentimentos que eu carregava, de culpa, inadequação, raiva, eu queria que aquilo saísse de mim. De falta de compreensão de por que essas coisas se repetem, por que esses ciclos, por que tudo sempre eu acabo caindo nas mesmas situações. Eles me mostraram que eu chamo de acessos espirituais muitas vezes eram incorporações de seres que estavam ali trabalhando, e às vezes eu mesma, ou do passado ou do futuro. Ficou claro para mim também nesse processo de que eu poderia funcionar como um canal para a egrégora, assim como eles eram um canal para mim, eu também podia me disponibilizar como canal para a egrégora. Nada, eu sou um ser iluminado, não, eu sou um cano PVC que simplesmente a fonte passa, nada além disso. E vem os meus preconceitos de novo, né? A gente precisa de guiança, de professores, a gente precisa de mestres, sim, mas não de idolatrar nada, inclusive eles. Em um momento eu fico, está surgindo, deslumbrada, eu me boto como igual, boto o dedo na cara de Deus. Então eu tenho uma devoção, mas não idolatria. Eu respeito, eu olho para aquilo como algo que pode me trazer um colo, uma resposta, uma bronca, uma instrução, uma cura, seja o que for. Porque eu vi muitos acontecimentos que estavam dentro da minha vibração e que isso mais tarde me ensinaria como agir quando aquela situação chegasse. Ficou claro para mim que ou eu ia descer feito pedra em ribanceira ou eu ia conseguir continuar a minha jornada com mais automestria, consciência. Pensa que acabou? Acabou ou não?
tenso mesmo foi o dia que eu participei de um Temascal e do Enterrados. Minha gente, olha, vou falar um trem pra vocês. Deleite-se com a bagunça que eu vou fazer aqui. Espero que no final fique organizado e você consiga tirar alguma coisa dessa novelinha do astral. Portanto, um beijo e até os próximos vídeos.